Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Gostaria de apresentar mais essa live aqui do ProLivres, onde nós vamos falar um pouco sobre o aprendizado através da música. E essa live, então, ela vai explorar um pouco o projeto Disco, que foi um projeto realizado pela professora Antônia, e nós temos, para discutir essa live, nessa live de hoje, o professor Júlio van der Linden e o professor Diogo Crucian, que vão discutir com a professora Antônia justamente a questão da utilização da música no aprendizado e como isso se deu no projeto Disco, que foi esse projeto. E essa live, então, ela vai explorar a professora Antônia. Eu vou passar a palavra para o professor Diogo, ele vai começar fazendo uma introdução um pouco mais detalhada dessa live, e em seguida, então, o professor Júlio vai continuar e a gente vai ter as explicações pela professora Antônia. Uma boa live a todos e continuamos, então, com o professor Diogo. Olá, boa noite, como vão? Boa noite, Antônia, Júlio e todos que nos ouvem. Eu não sei quantos aqui já estão presentes, né? Assim como de costume, nós começamos esse projeto, esse programa de lives, programa Arte, Cultura e Educação, que se iniciou com 2 lives falando sobre a alta cultura, a importância da cultura para a educação, dos clássicos, e depois a gente tomou força e começamos a expandir os temas. Então, cada mês trataremos de um tema. Mês passado falamos sobre cinema, dessa vez sobre música. E nada mais, nada menos, acho que foi um ótimo momento para apresentarmos esse projeto, né? Então, primeiramente, Júlio van der Linden está aí presente para nos acompanhar, representando o ProLivres, e a Antônia, para falar sobre música, que ela tem um grande trabalho em cima disso, são vários textos, vários trabalhos que ela fez em cima da música, em cima do assunto da música clássica, e também esse projeto Disco que ela vai nos contar hoje, né? Esse projeto Disco, ele foi posto em prática no Vale do Jequitinhonha, na faculdade da qual ela participou com esse projeto, uma professora coordenadora de projeto, né, do curso de letras, e ela vai contar, ela vai falar melhor, muito melhor do que eu sobre esse projeto, tá? E, primeiramente, o que eu gostaria aqui de esclarecer, deixa eu ver, acho que temos, o pessoal está entrando aí. Eu, como apenas um amante da música, não é minha área, mas como a minha área é arte, e é filosofia da arte, é desenho, são as artes visuais, eu vou tomar um pouco da liberdade de talvez falar para as pessoas sobre música, tentando fazer um convite de um leigo, né, para todas as pessoas que nos podem ouvir aí. Um leigo que tem amor pela arte e que busca mais explicações, mais desdobramentos da arte, e a música riquíssima nisso. Eu acho que ela pode sempre nos endereçar, sendo ela muitas vezes trilha sonora de filmes, como a gente abordou na live passada, sendo ela balés, sendo ela muitas vezes sinfonias, óperas, de grandes obras clássicas de literatura. Então, o que eu tenho a dizer? A música hoje, que eu gostaria de colocar aqui, ela é vista, é muito difícil a gente falar, a música clássica hoje, ela é muito, às vezes, complicada de ser degustada para as pessoas, né? É difícil a gente falar, eu gosto de música clássica, se você não conhece, se você não tem uma vivência. É como o paladar. Se você não desenvolve o paladar de uma criança, por exemplo, você
sabe que a limitação dela não vai ser tão abrangente, vai ser sempre limitada. A música é a mesma coisa, mas não apenas nas crianças, para nós acontece isso. Se nós não temos o grande intuito, o impulso de ir atrás dessas músicas, colocá-las na nossa rotina, certo? Vai ser praticamente impossível que nós gostemos, nós apreciemos essas obras. Então, o que eu penso sobre a música é o seguinte: a música hoje é muito sintética, ela é muito sintetizada. Mas se observarmos na linha do tempo das obras, dos grandes artistas, dos grandes músicos, a música foi cada vez sendo mais sintetizada. Não digo que resumida, eu digo no intuito, eu estou dizendo aqui no aspecto do resumo, ela foi sempre mais resumida. Veja que quando a gente começa com as obras, quando a gente ouve um Mozart, um Beethoven, né, que é uma música barroca, já que é o prenúncio aí do romantismo, e depois a explosão de vários compositores romantistas, Chopin, Liszt, Schubert, Wagner, enfim. A gente começa a perceber que as sinfonias que eram feitas para ilustrar as óperas, para ser prelúdio ou pós-lúdio de óperas, elas vão ficando cada vez mais pequenas. E então, hoje, nós conhecemos a música como uma síntese, com 3 minutos, um refrão, e depois ela acaba. Então, quando a gente ouve uma música clássica, a gente fica desgastado, porque ela é muito longa. E isso não é muito comum para nós. E também a questão do assunto, o conteúdo é muito mais abrangente. Não é apenas refrão, não é uma formulinha sempre muito pronta, muito fácil. Então, veja, eu gostaria de fazer um convite para quem tem essa vontade, mas às vezes não se identifica com a música. Veja, comece a comparar a música de hoje, faça o caminho contrário, ouça a música de hoje, tentando encontrar aspectos e elementos da música clássica na música de hoje. Não é impossível de fazer isso. Se a gente pegar o rock, por exemplo, que é bem rico nesse aspecto, você pode pegar, por exemplo, o Yes, você pode pegar o Supertramp, que são músicas riquíssimas em questão de instrumento, de construção, e você começa a perceber o quão clássicos eles são. Se você faz esse exercício, você começa consequentemente, a apreciar mais e a compreender melhor a música clássica, a música antiga. Então, veja, eu gostaria só de comentar, existe um livro, A Ordem Oculta da Arte, né, de um autor, esse aqui é a capa do livro, vou apontar para vocês aqui, A Ordem Oculta da Arte. Ele fala sobre psicologia na imaginação artística. É um crítico de arte, um crítico de arte e música, principalmente, né? E ele fala o seguinte: existem 2 elementos na arte, um consciente e outro inconsciente, em toda obra de arte. A questão é que esse elemento consciente, ele está ligado à focalização e a acordes harmônicos. Ele gostava muito de música, então os exemplos que ele dá é sempre em cima da música. Enquanto que os elementos inconscientes presentes na arte estão para dispersão e contraponto. Então, veja, os elementos conscientes, nós sempre observamos, o leigo observa e capta muito mais fácil. Agora, aí que está, existem elementos inconscientes, e esses inconscientes que ele diz, ele é extremamente ordenado, não é nada subjetivo, como a gente imagina. Ele trata disso nesse livro, é muito bem escrito. Veja, esses elementos é que nós conseguimos fazer as conexões. Através desses elementos inconscientes, nós abrimos o nosso horizonte, que ele chama de visão oceânica. Se você tiver essa visão abrangente, ou melhor, essa audição, no caso da música, você consegue como é que eu posso dizer, apto a fazer
essa conexão entre as obras antigas e as obras novas, e você consegue ver essas ressonâncias, certo? Essas conexões entre, entre essas obras em diversos aspectos temáticos, técnicos, melódicos, harmônicos, enfim. Então, é um exercício a treinar, é um exercício que precisamos treinar, precisamos galgar todos os dias. Não é fácil, realmente, mas nada como a gente insistir e estude, leia a respeito da vida desses artistas, a gente vai criando cada vez mais empatia e isso vai ficando mais fácil. Bom, mas eu não vou falar muito, não vou me prolongar, eu vou dar a palavra aqui ao Júlio. Júlio, seja muito bem-vindo, professor também, e eu acredito que você possa nos ajudar aí a enriquecer nossa live, com certeza. Obrigado, Diogo. É um prazer estar participando dessa live, a primeira que eu participo, representando o nosso grupo, né, o ProLivres, qual a Antônia também faz parte da coordenação, nossa coordenação nacional, provisória, mas assim, estamos construindo esse grupo. E, bom, é um enorme prazer, né, eu fiquei aqui pensando na sua fala, né, relacionando com o que a Antônia vai falar. Um pouquinho eu conheço, obviamente, mas tenho muita curiosidade para saber mais do trabalho. Eu estava lembrando assim, eu também, como você, eu não sou da área da música, tenho ainda esperança de conseguir tocar uma nota bem tocada, mas está nos projetos futuros ainda. Mas eu tenho uma história, uma família de música. Minha tia, eu tenho uma tia que é professora aposentada, não vou citar agora a descrição, professora da Universidade Federal, e ela foi pianista e foi do grupo do Proença, do Miguel Proença, do Arthur Moreira Lima, foram estudar lá na Europa nos anos 60, com bolsas. E eu tive isso, embora não tenha convivido com ela tanto tempo, quanto eu tinha em casa, né? Minha tia, eu morava na casa da minha avó uma época, ela morava, e eu ouvia, assim, Chopin, Mozart, enfim, ela tocava. E isso é outra história. Minha avó, de origem italiana, meu bisavô não era músico profissional, mas tocava, a família toda tocava, então tem toda essa tradição. Meu tataravô era maestro, dizem que ele conviveu com o Carlos Gomes, não sei até ponto é verdade, mas ele veio para o Brasil com essa história, então tem um pouco de sangue. E isso passa em paralelo com a história, na minha história, né, me trazendo um pouco isso que você falou, tanto isso, daquela coisa que a gente tem, digamos, de raiz, assim, né? Eu não estudei música, nunca, mas tem uma sensibilidade, uma paixão, estava falando do rock também, eu estava tentando lembrar um autor, uma banda, um folk que meus irmãos adoravam. Eu era para o clássico, não para o rock, exatamente por isso até me afastei. Não fui dessa geração, assim, fui me relacionar com o rock bem mais tarde. Mas, enfim, eu valorizo muitíssimo essa elaboração do qual você estava falando, de trabalhar um pouco, de repente, todo o trançado, né? Que você pensar, imaginar uma coisa, relacionar a música com o trabalho manual de uma rendeira, né? Como é o trabalho manual não, neuronal de um compositor. Então, isso é fascinante, né? Então, tem inúmeros desdobramentos, adoro, mas, como você disse, quer dizer, vou retomar meu raciocínio inicial, a importância que isso tem para o processo de educação, né, uma educação mais integral, não fracionada, não fragmentada, e entender também por que uma música era mais longa, por que os compositores barrocos, por que aqueles compositores que eram enfim, profissionais trabalhavam contratados por alguém naquela época, geralmente um nobre, alguém com posse, assim, um compositor de uma corte, ou um compositor que mais adiante começa a vender suas partituras. Aí eu entro pelo meu lado, minha área é design, o interface com arte, interface com tecnologia, e fico vendo assim, e com negócios, é importante. Então, você vendo no momento que a notação musical, você começa a escrever aquilo ali, codifica, imprime, música congelada. É o meu primeiro arquivo que eu tenho para vender música, é a partitura. Hoje a gente baixa uma música. Antigamente você vendia
sei lá, Brahms, Beethoven, enfim, Bach, tantos outros, vendiam as suas partituras para. Então, negócio, olhar a música também como construção de um negócio num determinado contexto, e como um negócio pode ser uma coisa rica culturalmente, né? Rica, desde que você tenha um público que valorize isso. Então, também um pouco quebrar essa história da música clássica como sendo uma coisa para diletantes, para pessoas, para uma elite, assim, não. Ela tem toda uma relação, assim, profunda, está associada, que é fascinante, como é que alguém consegue lembrar de todas aquelas notas no piano? Como é que isso é questão de aprendizado, aí entra toda a questão da neurociência. Você começa a fazer por aí, você vai ter passagens, como você foi, da filosofia da arte, você pode ir para negócio, pode ir para neurociência. É um campo fascinante, só uma peça, uma obra, qualquer, quer dizer, uma boa obra qualquer, né? Eu digo uma boa qualquer. E eu fico muito curioso para ver o trabalho da Antônia, que vem da literatura e vai para a música, que ela tem um outro percurso, né? E aí entender um pouco a história do projeto Disco, Antônia. A gente tem muito interesse em desenvolver, o nosso grupo está começando a discutir ainda muito pequenininho, pequenas conversas paralelas, para desenvolver projetos de extensão em diversas naturezas, voltados para a cultura, fugindo também da departamentalização. Então, fala um pouco, assim, fala para a gente, né, dessa ideia, né, da tua extensão, como é que você se motivou a fazer um projeto desse porte, né? Porque a gente sabe que é algo grande, que está abrindo novo, está tendo uma retomada, né, dele, espero, e no que a gente puder ajudar, conta com todo mundo, né, e para ampliar, né, conta essa relação o que te motivou, basicamente, a fazer um desafio desse? Bom, boa noite. Obrigada pelas palavras, Júlio e Diogo também. Bom, a minha história com o projeto Disco, eu acho que, antes de mais nada, é bem pessoal, por causa que minhas duas paixões sempre foram a literatura e a música, desde pequena, não sei, eu comecei a tocar violino aos 9 anos de idade, lá em Florianópolis. Fiz o curso de extensão em violino na UDESC, na época. Toquei na Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Fui aluna do professor Walter Horner, da Camerata Antiqua de Curitiba. E aí participei de alguns festivais de música. Eu tive contato com professores da Alemanha, da Itália, enfim. E, ao mesmo tempo, eu gostava muito de ler literatura, né? Então, eu entrei na Sinfônica de Santa Catarina quando eu tinha 16 anos, né? Então, a gente tinha que passar por aqueles testes, ler uma partitura à primeira vista, fazer alguns exercícios, o maestro tinha que assim, sentir a tua qualidade musical e também de técnica, né? E isso me motivou muito, né? E também outra influência importante foi que meu pai não tinha nada de música, não sabia nada de música, mas ele era assinante da Folha de São Paulo. Isso foi lá nos idos de 96, por aí, 94, eu entrei na Oscar em 94. E meu pai, que foi sempre um grande incentivador para autores que a gente comumente não lê, né? Ou que comumente o jovem não lê, né? Ele sempre me instigava a leitura do Caderno Mais, né? Ou, assim, de resenhas musicais, resenhas sobre arte em geral. E eu me lembro que eu lia na época, eu gostava de ler o Carlos Heitor Coni e o Paulo Francis, que eles escreviam sobre música, né? E eu me lembro que eu adorava aquilo, adorava, adorava. Então, isso me levou, já na graduação em letras, a escrever vários trabalhos, assim, de final de curso, né, monografia e tal, e relacionando a literatura e música, né? Por exemplo, e isso desembocou no meu mestrado. O meu mestrado eu escrevi sobre Murilo Mendes e as crônicas musicais que ele publicou no jornal Amanhã, do Rio de Janeiro, entre 46 e 47. É um livrinho, Formação de Discoteca, um livrinho maravilhoso. Tem umas crônicas ali deliciosas.
E eu acabei escrevendo sobre isso, né? No pós-doutorado, eu voltei a essa relação da literatura e a música, escrevi um texto sobre Miguel de Cervantes, né, e a presença da música, especialmente no Dom Quixote. Se a gente for estudar esse livro a fundo, vê que a música não só está muito presente, mas ela meio que molda a obra inteira, do início ao fim, né? É uma coisa assim, bem. Descobri várias coisas fascinantes durante a pesquisa. Enfim, isso foi em 2017, 2018, o pós-doutorado. E o projeto Disco, ele começou em 2014, também por um outro evento pessoal que aconteceu, a morte do meu pai, né, que foi em fevereiro de 2014. E aí, não sei, como uma forma de homenageá-lo, eu tinha muita vontade de voltar àquela escrita mais pessoal, né, de mais criatividade. Logo, meses depois do falecimento do meu pai, e de repente eu tive uma ideia, assim, eu falei assim, quer saber, eu vou escrever um projeto em arte e cultura. Eu não sei como é que se vai dar certo, se não vai, se os alunos vão entender, se o pessoal vai aprovar ou não vai. Eu vou escrever e pronto. Vou mandar para a seleção e a ideia era essa, ou seja, levar a música clássica, inicialmente também a música popular, através do professor Ulisses, que foi meu colega de projeto. A mentora do projeto fui eu, mas ele participou também, apresenta os programas da primeira temporada do projeto Disco, e eu queria seguir um pouco o que eu aprendi na PUC em São Paulo, porque eu fiz o meu mestrado com o Arthur Nestrovsky, que foi ele é gaúcho, inclusive, né? O pai dele foi um dos criadores da Editora Globo, da antiga Editora Globo, e o Arthur é um dos grandes críticos musicais do Brasil. Ele trabalhou na revista Bravo, na Folha também, e eu acabei lendo, claro, naquela minha juventude, as resenhas dele. Então, eu queria escrever os roteiros do programa de rádio dentro de uma resenha musical muito autoral, entende? Muito a minha cara, muito como leiga, né, apaixonada por isso, pela música, dos medievais até os contemporâneos, porém, escrevendo um texto que tivesse também a minha experiência como leitora de literatura. Então, cada programa de rádio, ele tem um conteúdo, assim, que você não é um guia de audição de música clássica, ele é como se fosse, cada programa é como se fosse uma pequena obra de arte, né, que eu começo lá com um versinho do Bandeira, depois eu falo da Quinta Sinfonia, depois eu volto para o Bandeira e termino no Raul Seixas. Tem um programa de rádio que eu fiz assim, entende? Que tem uma música do Raul Seixas que fala sobre andorinha, e também tem o Manuel Bandeira que fala sobre as andorinhas, também, vários poemas dele. E comparei o Beethoven ao Bandeira, né? O nosso Beethoven é Manuel Bandeira. Inclusive, tem alguns poemas do Bandeira têm semelhanças com a pastoral, né, de Beethoven, a Sexta Sinfonia maravilhosa, que só fala dos sons da natureza, né? Então, assim, o projeto Disco é o meu projeto do coração, né? Não que os outros não sejam, mas, assim, ele tem um significado maior porque ele mostra exatamente aquilo que eu gosto mais, né? E que eu sempre alimentei a vida inteira, que foi a literatura, a leitura e a música, né? E, bom, o projeto, eu coloquei ele dentro de um edital da PROESC, aqui da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que era um programa de bolsas
um programa de bolsas que fomentava a arte e a cultura, né? Só que esse edital, ele estava dentro também do Plano Nacional de Cultura, do MINC, na época, né, de 2011, esse Plano Nacional de Cultura. Então, o projeto veio cumprir algumas metas desse plano na área de música, no contexto do Vale do Jequitinhonha. Inicialmente, nós trabalhamos nas cidades de Datas, Diamantina, Gouveia, São Gonçalo do Rio das Pedras, São Gonçalo do Rio Preto, entre outras. A gente foi até para outras cidades também, e outras instituições aqui de Diamantina. Então, um projeto que começou sem saber muito se ia dar certo ou não, foi o contrário, deu um sucesso tremendo. Os alunos, eu cheguei a ter vários bolsistas e vários voluntários. Eu tinha até que, assim, meio que dar um corte, né, nos voluntários, por causa que era muita gente. Eu tinha 40, cheguei a ter mais de 40 alunos que vinha do ICT, né, do Instituto de Ciência e Tecnologia, vinha do bacharelado em humanidades, de pedagogia, de letras, de tudo quanto era curso, porque eles diziam que eles nunca tinham visto um projeto assim, né? Então, começou assim, e foi um sucesso. E eu fui aprendendo a fazer as coisas, assim, na hora, né? No calor da hora. Pois você começou a falar de um assunto que eu tinha curiosidade, muita curiosidade, que era o envolvimento dos alunos, né? Exatamente, mas você já meio que me deixou bem algumas dúvidas não, curiosidades que eu tinha. Como que os alunos se envolveram? Porque até eu comentei sobre a questão de uma visão mais integral, né? Então você começa a falar, bom, não são só os alunos da letras, ou só os alunos da música, você começa a ter alunos de outros cursos, de outras unidades, né, de outras áreas de conhecimento, mais do que outros cursos, né, que às vezes tem cursos do mesma unidade, mesmo centro, se for o caso, e você tem alunos da universidade, né, isso é muito, muito interessante, você começa a costurar Sim. a universidade. Foi muito legal, porque os alunos vinham assim, sem eu ir atrás. Eu não fiz edital de seleção de nada, assim, não coloquei nada no meu gabinete, entendeu? Dizendo, estou selecionando alunos. Assim, o que eu fazia era divulgar no portal da universidade, né? Para tornar a coisa bem grande, assim, porque era um projeto que era regional, né? E aí os alunos chegavam, e de repente eu tive que fazer uma lista de espera para entrevistar, né? O incrível é que eram todos alunos leigos em música. Ninguém sabia nada de música, todo mundo queria aprender, né? Nós fizemos leituras de livros, né? Por exemplo, de apreciação musical, como o do Aaron Copland, né? Que foi um grande compositor e maestro norte-americano. Eu sugeri leitura de poemas, né? Teve um programa de rádio que a gente quis homenagear o Dia Nacional da Poesia, que é em março, em ocasião do nascimento do Castro Alves. Então eu falei, meninos, vamos escolher um belíssimo poema do Castro Alves para a gente fazer um programa, né, com música clássica brasileira. E aí nós escolhemos o Navio Negreiro, né? Então eu estimulava muito não só a música clássica, mas a filosofia, as artes, a estética musical, a literatura, entende? Então todos os programas são bem diferentes dos outros, e eles não seguem também uma linha temporal. A gente fazia muito assim do que estava acontecendo, né? As datas comemorativas, como Páscoa, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? A gente escolhia assim as datas comemorativas, a gente bolava os programas e ficava lindo, ficava tudo bem bonito. E os alunos também, outra coisa que eles gostavam muito de participar era porque com o sucesso do programa, né, de rádio, e também dos cursos que a gente fazia nessas cidades, eu montei uma apostila, né, que depois o
o público que estiver assistindo e outras pessoas, a gente vai disponibilizar futuramente, né, num canal do ProLivres. Então, essa apostila eu fiz exatamente para o público leigo, né, sem perder a qualidade do conteúdo. Então, a gente acabou que, além dos cursos que a gente fazia em escolas, em museus e aqui nos distritos, em outras cidades do Vale, nós éramos convidados por eventos culturais, por exemplo, feira de livro, fomos convidados também para um festival internacional de música antiga, né, que inaugurou aqui o órgão histórico mais antigo do Brasil, está aqui em Diamantina, feito por padres brasileiros em madeira brasileira, né, quer dizer, os órgãos que tem Ouro Preto, em Tiradentes e tal, eles já são de madeira importada, né, o mais antigo mesmo está aqui em Diamantina, ele foi reformado e foi feito um festival que inaugura, né, o órgão depois de 80 anos, né, de parado. Então, foi um momento muito lindo de participação minha, né, que eu declamei uns trechos do Don Quixote, porque foi um festival que homenageou o Cervantes e o Ariano Suassuna, que na época já tinha falecido, né, então foi muito lindo, né, como que a cultura ibérica chegou no Nordeste e como que o Ariano Suassuna se apropriou dessa cultura autóctone, né, nas suas obras, né, na arte armorial, etc. Então, assim, o pessoal fez performance, fez teatro, fizemos os cursos também, gente leiga, que eu ensinava como falar, né, e eles falando de Haydn, de Mozart, e a gente tinha público, né, o mais legal era isso. Então, os alunos, assim, eles, quando o projeto eu enviei para 3 editais, só que em 2017 eu tive que parar, porque eu engravidei na época, eu estava orientando 4 projetos, e eu falei, meninos, eu não tô aguentando, mas quando eu voltar disso tudo, aí nós vamos retomar. Porque é um projeto muito lindo, realmente, e, e até agora eu não consegui voltar, né, por causa da pandemia. Depois, em 2017, 2018, eu fiz o pós-doc, aí veio filho, aí agora a pandemia a gente não, né, não dá para a gente realizar. Antônia, eu queria pegar a palavra retomar, assim, que é uma coisa importante. Acho que talvez os verbos que as pessoas mais querem pronunciar estão atualmente. Mas, retomando o fluxo do seu trabalho, né, tem algumas coisas importantíssimas, né, que eu considero super... Na verdade, para mim, essa passagem, né, qualquer pessoa, não estou me referindo ao professor universitário, coisa nenhuma, você sair daquele cantinho, daquele quadradinho, assim, eu sou das humanidades, eu sou das exatas, sair disso aí. A gente tem que, eventualmente, atuar num determinado campo com maior ênfase, por N razões, mas essa passagem, é inconcebível que um professor de música não entenda minimamente de química. Inconcebível. Pelo menos não entenda da importância da química até para a vida dele. Mas, enfim, essa é uma das nossas limitações, não é só do Brasil, assim, uma coisa, talvez seja uma limitação, enfim, de opções de educação mundiais. Mas, enfim, eu queria chegar num ponto que é muito interessante, que você é uma empreendedora, é uma empreendedora cultural, sem fins lucrativos no momento, né, nessa ação. O lucro é indireto, impacto certamente grande, né, e intangível, a gente não sabe as consequências disso. No momento que você sai dali, aí eu queria pegar esse gancho, assim, você que não tem uma formação, você tem uma formação musical, mas não é uma professora de música, você tem uma formação, estudou, tem um background, uma boa formação musical. Você entrou num desafio de fazer essa costura, né, e liderar isso, né, liderar esse processo junto com um colega. Desculpa, eu não gravei o nome dele. Que de alguma forma. Ulisses Maia.
Professor do curso de engenharia. Ótimo, maravilhoso. Foi totalmente assim. Sim, ele mas, gosta assim, muito de rock, muito de música, e ele também isso dá os aí. cursos, tudo. A gente tem que empurrar essas coisas, as coisas têm que ser assim, mais um pouco, né? Assim. Bom, mas assim, aí você tem isso, você, de qualquer forma, você tem uma base musical, mas você não é uma pessoa dessa área. Você trabalhou com isso e construiu esse desafio de construir todo o processo, digamos, todos os procedimentos, enfim, o algoritmo como ele vai funcionar, né? As heurísticas e algoritmos aí, a apostila do projeto. E aí o grande desafio assim, é essa tradução, porque você vai de uma pessoa que não é uma especialista, entre aspas, que hoje está se usando muito, os especialistas, perigosos especialistas, mas você é uma pessoa que vai lá e consegue traduzir também para os leigos. Essa passagem, assim, porque às vezes a gente sabe, o coração bate, a vontade vai, mas e como é que eu vou convencer o outro que é leigo? Quer dizer, como é que eu vou chegar no leigo? É uma coisa assim, que o Diogo começou a falar lá atrás. Queria que você falasse um pouco desse processo, esse teu desafio de traduzir um conhecimento, que de certa maneira você tem uma base, mas não é a sua prática profissional, isso não é a sua prática de didática, você não é uma professora de música, de filosofia, e você traduziu isso em algo que impactou em leigos e que se apaixonaram. Claro, eu só queria entender, porque eu vejo isso como uma grande motivação para todo mundo que gosta de levar isso. Esse é um dos aspectos que tem dessa troca de experiências. Como é que eu consigo levar a minha paixão com fins lucrativos, com ou sem fins lucrativos para frente, mas impactando positivamente na sociedade? Isso é o grande... Bom... Não, Júlio, pode terminar. Não, é basicamente isso que eu acho interessante, acho fascinante, sabe? Esse papel que eu já fui empreendedor interno numa instituição, eu fui construir um mestrado contra a cultura da instituição. Não importa saber aqui, mas deu certo construir. Consegui empreender lá dentro, mudando a cultura. E você fez um trabalho, assim, num lugar fascinante, que essa região, ela tem essa base, mas lá atrás, né? Nesse meio tempo, muita coisa foi se perdendo. Diamantina eu não conheço só de nome e de fotos. Mas, assim, é uma região riquíssima. E você conseguiu um terreno fértil, mas mesmo assim, é uma terra fértil que já foi salgada, talvez, pelo tempo. É uma coisa que, Júlio, obrigada pela pergunta, porque a apostila, eu pensei ela desde o começo, só que eu fiz sozinha. Por quê? Porque eu sabia que o meu aluno era leigo também, né? Eu queria atingir o aluno de alguma forma, entende? Então, eu fiz a apostila dentro do que eu pensei que poderia dar certo, né, com o público leigo. Agora, essa apostila, ela fez parte de um kit. Então, com o dinheiro do projeto, que era R$3.000, cada edital disponibilizava até R$3.000 por projeto, eu fiz uma camiseta, a gente fez pastinhas, adesivos, caneta, tudo com a logomarca do Projeto Disco, né? E aqui eu destaco a participação do Carlos Felice, meu grande amigo, que nos ajuda, né, aqui no ProLives, de vez em quando, e ele produziu todo o material, a arte final do disco foi toda a criação dele. A logo foi um aluno que desenhou, foi um dos alunos, e o Carlos só deu uma arte final, né? Mas, assim, nós tínhamos fanpage do disco, inclusive a fanpage ainda... A gente não trabalha mais nela, mas quem quiser acessar, disco UFVJM, tem no Facebook, tá? E pode acompanhar todas as postagens que a gente fez, também os cursos que a gente divulgava, etc. Então, essa apostila, ela fez parte de um kit e que a gente levava montadinho, e tinha camiseta também, a gente levava ele montadinho para cada pessoa. A gente foi em distritos
assim, muito distantes e pessoas bastante humildes, né? Em escolas aqui de Diamantina, museu, fomos em outras cidades mais distantes. E o mais lindo também, Júlio, que ao receber o kit, todo mundo vestia camiseta, entende? Já queria folhear a apostila, cada pessoa recebia uma apostila impressa, né? E tudo isso eu usei o dinheiro para isso, para cada pessoa participante pudesse ter a sua apostila, o seu kit em casa, né? E assim, faxineira, porteiro, segurança, tinha de tudo. A maior parte das pessoas eram assim, pessoas aqui do Vale mesmo, né? Do povo do Vale. Como que eu fazia para chegar até eles? Aqui, Diamantina é conhecida pela terra como a terra da música, né? Por causa do JK, né? Então, o JK ele estimulava muito essa cultura da seresta, né? Do chorinho, e que até hoje permanece. Então, quem é turista aqui vai encontrar um monte de seresteiro tocando nas ladeirinhas, né? Quando voltar dessa pandemia aí, tem o Conservatório de Música, o Lobo de Mesquita. Então, o Lobo de Mesquita, que foi um grande compositor nosso, brasileiro, ele também morou, né, na nossa região, nasceu no Cerro, é uma cidade importantíssima aqui do estado de Minas Gerais. Aliás, foi no Cerro que começou, né, a colonização, vamos dizer assim, dos tropeiros, né, para formar Minas. Então, e além de ser uma região linda também, muito linda, e eu chegava nessas pessoas bem leigas, né, bem humildes, através da seresta, né, e das bandas de música, porque aqui é muito tradicional ter banda, né, mesmo nos distritos assim mais distantes, sempre tem alguém que tem uma história de uma banda que tocou, que ouviu, e aí eu chegava neles através disso, ou simplesmente através do pagode, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que, antes de falar da cultura erudita, vamos dizer assim, a gente tem que ir pelo que eles conhecem. E daí a gente vai trabalhando, entende? Você mencionou o rock, muitos excelentes roqueiros, eles foram grandes intérpretes de música clássica, né? Eu acho que tem vários grupos aí dos anos 60, 70 que para tocar aquele piano, né, ou aquele piano eletrônico, ele tinha que ter estudado muito da música clássica de Bach, por exemplo, né, ou de outros, né? Eles eram grandes ouvintes também. Eu sou meio leiga em rock, mas eu sei que sempre tiveram grandes roqueiros que, que tocam uma guitarra espetacular, um piano espetacular, mas eles conheciam muito de interpretação, de técnica, de tudo, né? E até de vocal, né? Tem que aprender um pouquinho, né? E então eu fazia assim, né? A gente, incrivelmente, a gente tinha as salas assim com mais de 40 pessoas e o próprio prefeito, o padre do local que reunia todo mundo, era muito legal. Você falou agora, Antônia, sobre tecladistas, principalmente, aí eu lembrei agora eu até comentei sobre Yes no começo da live, né? Isso, O isso. Genesis, que tem um rock progressivo. Agora o Yes, especificamente, o Rick Wakeman, um grande tecladista, e, nossa, são construções complexas, difíceis, mas veja que, principalmente o Genesis, eles eram, eu digo assim, o Yes na questão técnica, né? Mas o Genesis eles faziam cada álbum pensando num tema, pensando numa ópera, era lírico o cantar ali, o vocalista, tinha uma profundeza de um roteiro. Então, sempre
é acompanhado com esse roteiro, com esse objetivo conceitual. São álbuns conceituais. O rock progressivo sempre trabalhou dessa forma, né? Mesmo assim, não só o rock progressivo, mas os outros, o próprio rock em si é uma das melhores sínteses que foram feitas no século XX, ao meu ver, da música clássica e de toda a música, né? Porque realmente eles souberam trabalhar em instrumentos mais sintéticos, mais sintetizados, em tempo mais sintetizado, e para um público mais sintetizado também, que queria uma coisa mais fácil, mais agitada, inclusive, muitas vezes, precisava de mais energia para chamar a atenção desse público, né? Então, eu acho muito fascinante a gente fazer essas conexões, como o Júlio comentou, né? E o grande problema do professor que está dentro de uma universidade, só puxando o que o Júlio falou, nossa, o pior problema de um acadêmico é pensar como um acadêmico. A meu ver, o problema de você ficar numa academia é você falar, qual é o método para fazer isso? Mas vamos pensar metodologicamente, né? Quais são os passos? Isso se aplica? Não se aplica? Então, engessa demais, a gente não pode, né, ficar ali muito travado para poder compreender que o universo é feito de disciplinas, das quais a gente só separa, porque a gente sabe que cada um tem uma tendência, um talento, uma predisposição, mas as coisas, elas acontecem, o macrocosmo, ele se dá por meio das uniões dos conhecimentos. Então, nunca o conhecimento do músico é apenas estritamente e restritamente musical, né? E o grande músico é aquele que conhece as obras literárias, que conhece as grandes artes, que percebe na música a matemática, a presença da matemática aplicada, e assim por diante, como nas artes liberais, né? Como o quadrívio. Eu queria te perguntar, então, eu queria saber, diante de tudo isso, né, não é fácil. Ao mesmo tempo que você teve procura, eu acredito que também não foi tão simples, né? Você recebeu o valor de edital, né? Mas então eu gostaria que você me falasse sobre o principal desafio, aquilo que mais te dificultou no meio do caminho. Eu sei que você teve que parar, mas antes e durante esse processo, né, o que foi, talvez, um dos seus maiores desafios? Eu acho que foi um pouco conjugar os roteiros do programa de rádio, né, com o público leigo, ou seja, o meu objetivo era como levar a música clássica, né, para o público, não só através do curso, mas para a região toda pelo rádio, né, porque a rádio universitária aqui da UFVJM, infelizmente, fechou as portas, né, por falta de verba. E quando os 3 anos do projeto Disco, eu tive acesso à rádio, né? Eu nunca fiz curso de locução, de nada. Eu fui assim fazendo tudo sozinha, com o técnico, o Laércio, me ajudando, ele fazendo edição, entendendo, né? No começo a gente fazia programas de meia hora na primeira temporada e depois eles gostaram tanto que cederam 1 hora, né, toda semana, e tinha reprises também durante a semana. Então, imagina uma rádio universitária que tem um raio, não sei, de uns 200 quilômetros por aí, e tu tá passando um programa desses no meio de outras programações, ou seja, outras rádios com música sertaneja, com música, não sei, música mais afim, né, do que o pessoal está acostumado a ouvir. E aí eu acho que o que eu tentei fazer nos programas de rádio, sem perder a qualidade da informação, mas tentar fazer com que qualquer pessoa que ouvisse, né, minimamente educada, alfabetizada, pudesse se encantar com aquele conteúdo, né? Então, por exemplo, eu transformei o projeto Disco, qual era o principal objetivo dele?
não era nem o programa de rádio e nem os cursos, era a formação de discoteca, ou seja, o objetivo final era, através dos programas e também dos cursos, estimular ao leigo a formar uma discoteca, né? Que música eu gostaria de ouvir, né? Que literatura eu poderia me acompanhar disso, e tudo isso, hoje em dia, é facilmente pesquisável pela internet, né? Então, a gente fazia, assim, indicações para eles, né? Através dos programas e dos cursos. E aí, cada pessoa podia montar sua própria biblioteca, discoteca, perdão. Então, o objetivo final era esse, era uma formação de discoteca para apreciadores do Vale do Jequitinhonha, entende? E eu acho que depois que eu peguei, assim, né, fui aprendendo e fui melhorando, daí eu entendi como é que eu tinha que fazer. E não, o pessoal na rua me parava para me cumprimentar, dizendo: Ah, Antônia, por que você não bota umas sinfonias à noite para eu relaxar, para eu ler, relaxar? Eu tive várias assim sugestões, né, do público. Então isso é maravilhoso, é muito legal, né? Gratificante, Muito. né? O pessoal me reconhecia, assim, se eu conhecer, vinha o comerciante, o diretor do teatro aqui, Santa Isabel, ele dizia que me ouvia sempre. Professores do curso de História da minha faculdade também me paravam, cumprimentavam. A gente teve também um convite do Frederico Santos, que na época, ele é um pianista aqui, professor de piano, e na época ele era diretor do Teatro Santa Isabel, e ele me convidou para fazer uns concertos didáticos para crianças, né? Então, daí eu pensei no Villa-Lobos e também pensei no Pedro e o Lobo, né? Esqueci, eu sempre me esqueço do compositor russo. E os meninos adoraram. Teve umas alunas. Não, deixa eu ver aqui. Eu sei, o Pedro e o Lobo. Peraí. O Prokofiev. Isso, Prokofiev. Exatamente. Exatamente. Entende? Então a gente fez um grande telão no teatro, daí aí ele trazia, não sei, umas 3 escolas para a gente assistir um documentário do Pedro Lobo, e daí a gente fazia interações com eles, né? Foi muito legal, foi muito legal. A mesma coisa o Vila Lobos, eu peguei as cirandas do Vila Lobos, escolhi algumas, daí a gente passava no telão para eles entenderem o que é cultura nacional, né? Que é a cultura deles, né? Eu acho que o brasileiro, né, ou todo ser humano, ele tem que saber o que é dele, né? E não ficar se contentando com, sei lá, com a Anitta, com o Belo, com umas coisas assim, que a gente sabe que é pura cultura de massa, né? A indústria cultural. E quando você tem, né, Alberto Nepomuceno, Villa-Lobos, Tom Jobim, toda uma cultura de grandes compositores, eu acho que é nossa obrigação, enquanto promotores da cultura, né, na universidade, a gente tem que permitir o acesso, porque foi isso que de melhor a nossa cultura produziu até agora, né? Então, eu acho que tem que ser por aí, a gente tem que ser honesto, né? Temos que ser honestos, que cultura brasileira já alcançou, assim, níveis muito de concepção ou de cosmovisão muito elevadas, e que é para o público, não é para uns poucos iniciados, né, como dizia o Murilo Mendes, é para o público, é para o povo, não é para uma seleção da seleção, entende? Então, Exato. eu acho que é por aí. Bastasse apenas falar a respeito, né?
bastasse apenas falar, porque ninguém vai falar, nossa, eu não conheço, não quero, estou distante disso daqui, não compreendo. Não, é a mesma coisa de um prato na mesa, bota o prato na mesa, né, oferece, talvez as pessoas conhecem, passam a conhecer e passam a gostar e apreciar. Mas se enquanto você não colocar, e aí? Então não vai conhecer mesmo, né? Esse é o grande problema. Exato, eu acho que é o grande problema não sei, uma opinião minha, da nossa educação hoje, é que está se censurando sem saber a nossa verdadeira cultura, né? Que é a cultura da seresta, a cultura dos cantos, né? A cultura das cirandas também, né? Que foram reelaboradas pelos nossos grandes compositores, né? Eu acho que esse não mostrar, esse não abrir a cabeça das pessoas é que está baixando nossos valores morais, né? Eu acho que precisamos, enquanto professores, sermos mais honestos, né? E estudar o que a nossa cultura e a de outros países, né, produziu de melhor, né? Sem dúvida. Porque sempre há. Muita coisa que a gente conhece. O programa, só para deixar claro aqui, a periodicidade dele era feita em quanto tempo? Olha só, eu escrevia uns 3, 4 roteiros, assim, em 2 semanas. Eu escrevia muito, assim, porque cada vez que eu ia gravar lá na rádio, era toda semana. Aí o Laércio me pedia uns 2 adiantados, entendeu? Se der algum galho, der algum problema. Então, eu escrevia muito, né? Tinha roteiro que eu escrevia, começava um dia, terminava, sei lá, uma semana depois, porque eu tinha muitas ideias e não ficava contente, né, com o texto. Então, eu tinha que burilar, tal. Mas eu gravava toda semana e um novo programa saía toda semana, entende? E com reprise. Então, a gente tinha que ter já preparados uns 2, 3 programas adiantados, né? Porque também ele demorava na edição, porque, imagina, o técnico da rádio tinha outros programas de outros professores, era muito trabalho. Eles eram só 2 técnicos para dar conta da universidade inteira. Então, né, a gente tinha que aproveitar o tempo. Os programas eram semanais, né? Só que os programas que tinham datas comemorativas, tipo Natal, Ano Novo, tal, aí a gente repetia, a gente já tinha um programa pronto, né? Porque, por exemplo, eu fiz 2 programas de Natal e 2 programas de Ano Novo, que ficaram lindos, lindos, entende? E a gente não ia desperdiçar, né? Tinha que usar todos os anos. E até hoje eles usam, assim, claro que agora a rádio tá parada, mas depois que o projeto acabou, eles continuavam usando, né, esses programas. Antônia, então, assim, só para a gente até comunicar às pessoas, o intuito, inclusive, dessa live não é apenas falar de uma coisa que passou e que as pessoas não vão conhecer, muito pelo contrário, né? Você até comentou no começo que esse trabalho que você fez, agora ele vai passar a ser visto, ele vai poder ser visto, ou melhor, ouvido, vai poder ser apreciado, né? Tanto as músicas quanto os ensinamentos, as grandes aulas que vocês davam, Ulisses, eu lembro da voz dele ali, dos áudios que você me mandou. Nossa, como ele falava sobre a teorização da arte, da música, puxando dos gregos, explicando do que se trata, a música, como ela era vista. Nossa, era muito rico, né? Como sempre, todo o conteúdo que você prepara para nós é sempre uma aula gratuita, né? Então, esse projeto disco, a gente está retomando no Prova Livres, então eu gostaria que você falasse a respeito de como que será agora a apresentação e como que as pessoas, todos vão poder conhecer, não apenas restritamente ali na universidade, como foi.
o que a gente tem pensado é que o ProLivres abrace o projeto, né? Já o está fazendo. Então, nós vamos colocar os 80 programas que eu produzi, né? Foram 80 programas editados. A primeira temporada são 19 programas de meia hora, intercalado Ulisses, e importante também salientar que o Ulisses fez uma parte muito bonita de música popular mineira, né? Então, o pessoal vai poder, assim, escutar um mineiro falando da música mineira, né? E além de estética musical, que ele também fez umas partes muito bonitas sobre esse assunto. A segunda temporada e a terceira já foram, foram programas feitos por mim, né, e a locução minha. Eventualmente, os alunos participavam, lendo contos, lendo poesias, lendo crônicas, enfim. E a segunda temporada foram 31 programas, e a terceira, 29 programas, tá? Então, pessoal, nós vamos futuramente, daqui a alguns dias, vamos organizar esse material, disponibilizar no canal da Soul TV, tudo isso a gente vai explicar direitinho, vamos fazer um guia, né, de como acessar, etc., e vai ser lançado um programa por semana, tá? Então, eu vou comentar esse programa, né, no que ele objetivou, etc., e além disso vai estar o programa, né, eu vou começar pela primeira temporada, enfim, e a apostila também. A apostila, ela é bem bonita, né? Eu não vou mostrar agora, porque a gente já está passado da hora, mas é uma apostila muito bonita, preparada totalmente por mim, né? Que o pessoal entendeu perfeitamente aqui. E, e é isso, né? A gente vai... A ideia de vocês acessarem esse material é formarem a discoteca, entende? Aprenderem o que é ouvir música clássica. E na apostila eu faço uma introdução de como que vocês podem ouvir a música clássica, entender o sentido dela, né? Isso que o Diogo falou no começo da audição inconsciente, né? O importante na música clássica, pessoal, não é nem a orquestra, nem o maestro, nem os instrumentos. Isso é performance. O importante na música clássica e até na popular é a gente guardar as melodias, entendeu? É a gente ser capaz de cantarolar uma melodia de uma música clássica sem precisar de ter partitura, de ter orquestras, de nada, né? Isso é um exercício que todos os compositores faziam, né? E fazem, né? Porque ainda tem gente compondo. Então, você só consegue aprender o verdadeiro sentido da melodia quando você internaliza aquele estribilho, aquele refrão, aquela frase musical, tá bom? É a mesma coisa que ler poesia. A gente, de repente, sai cantando ou falando um poema do Luiz de Camões, ou da Cecília Meirelles, ou seja de quem for, né? Aquilo só vai melhorar a sua mente, os seus sentimentos, o seu coração. Então, só tem vantagem, né? Então, tudo isso eu ensino através, como fazer através dos programas de rádio sem aquele pedantismo, né? Eu também não sigo muito uma ordem cronológica, foi assim, bem livre, né? Claro que eu me baseei muito nos meus comentários na obra do Otto Maria Carpo, que tem um livro maravilhoso chamado O Livro de Ouro da História da Música. Eu acho que tem para vender na estante virtual, em sebo, com certeza. Então, muito das coisas que eu escrevi, da parte musical, eu me baseei no Carpo, tá bom? E em outras referências também que estão na apostila. E é isso, a gente vai. Isso, vocês podem me mandar e-mail, tá? Ali eu disponibilizei meu e-mail
para vocês me mandarem, caso tenha alguma dúvida, queiram comentar alguma coisa, né? Ah, professor, eu gostei desse programa aqui, onde que eu posso ler mais sobre isso, eu posso dar indicações, né, de leituras. E outra coisa importante, pessoal, que importa muito para a audição da música clássica, é se vocês escolhem o bom intérprete. Isso é a apostila. Boa, Diogo. Entende? Então, todos os programas de rádio, eu escolhi a dedo do YouTube, ou então de CDs meus, os intérpretes. Isso é importante, não pode ser qualquer intérprete, entendeu? Porque, a depender do maestro, a depender do conjunto musical, a música ela é muito melhor executada e chega mais perto daquela música interior, né, que cada compositor pensou, né, então, e compôs. Então, isso aí é super importante. Vocês têm que selecionar bem os intérpretes, tá? Então, por exemplo, um maestro que me emociona muito, que eu acho que a regência é, assim, magnífica, é o Sergei Celibidache. É um dos grandes, que é o romeno, né? Tem o Otto Kempler também, né? Tem o Bruno Walter, tem, assim, grandes maestros. Procurem esses, entende? O Karajan também, né? Tem vários, tem muitos. E hoje em dia também tem grandes maestros, né? O Daniel Barenboim, né? O argentino que se naturalizou judeu, né? E quem mais? Ah, tem excelentes vozes também de canto coral, excelentes grupos, tá? E pessoas especializadas mesmo para executar aquele estilo, aquela época, né? E os programas de rádio, eu peguei desde a época medieval até os contemporâneos, tá bom? Então, espero que vocês gostem, que desfrutem, e qualquer coisa pode me escrever. Que ótimo, maravilha. Inclusive, eu vou pedir para que todos, então, acompanhem a página do ProLivres, porque aí vocês vão saber das novidades, de como que o projeto Disco estará disponível a todos. Vocês podem, inclusive, consultar a Antônia pelo e-mail a respeito da Soul TV, né, que é disponibilizada para as TVs LG, por enquanto, mas que ela já está expandindo, é uma plataforma de canais muito interessante, que vai ganhar muito o público futuramente, é um negócio que está expandindo. O Carlos Feliz, que a Antônia mencionou, que fez esse projeto, essa diagramação dessa apostila, dentre outros trabalhos aí de arte final, e que também faz parte compõe essa equipe da Soul TV. Então, são várias novidades, várias informações interessantes. É importante que vocês acompanhem esse trabalho, então, através do ProLivres e tendo aí o endereço de e-mail da Antônia, para que vocês façam perguntas, caso vocês tenham dúvidas, certo? Então, é isso. Esse é um trabalho que a gente está apresentando aqui. Esperamos que isso só cresça e só ganhe volume, mais pessoas para somar tanto para aprender quanto para ensinar com o ProLivres. Agradeço muito aí e passo a palavra para o Júlio dar um abraço a nós, um abraço final. Obrigado, Diogo. Antônio, muito obrigado. É muito legal ouvir você. Não é a primeira vez que tem tido algumas reuniões interessantes, assim, umas conversas no nosso grupo pequeno, e ver você difundindo isso, o seu entusiasmo e o exemplo, né, que você dá. Eu espero realmente que esse grupo sirva também de um campo fértil para outras iniciativas, não só que a gente possa colaborar, é recíproco o processo, você trazendo algo que dá força para uma visibilidade para um grupo que está em formação, e a gente dando um ninho, né, para continuar a retomada,
mas também que outros projetos nasçam, né, de outras naturezas, com outras áreas, enfim, com esse mesmo foco, né, de levar cultura, né, seja alta cultura, o que foi feito de melhor em alguma área, que seja levado, promovendo também novos sonhos, tanta gente aí que pode, de qualquer lugar do Brasil, que pode trilhar caminhos maravilhosos a partir, às vezes, de uma audição, de uma aula, de um detalhe, um toque, né? Isso eu acho fascinante, né? Muito obrigado, Antônia, e prazer estar com vocês aqui, Diogo também, e prazer estar com as pessoas que nos assistiram agora e os que vêm depois. Certamente outros assistirão ao longo das semanas. Muito obrigado, um prazer. Júlio, a gente só tem a te agradecer por aceitar o nosso convite, né, para participar. Eu também tenho aprendido muito com você, com a experiência do ProLivres, das nossas conversas, e eu estou muito feliz de estar nesse grupo também. Ou seja, o Projeto Disco foi uma iniciativa totalmente minha, do coração, deu muito certo. E quando eu entrei no ProLivres, eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, né? De forma bem livre mesmo, e estou conseguindo, né? Dentro do grupo que está começando, né? Que pode vir outros professores e apresentar seus projetos, suas iniciativas. Então, acredito que é somente assim, com essas iniciativas, que a gente vai conseguir galgar maiores obstáculos, né? Atravessar, né? Infelizmente, pela decadência, né? Da nossa cultura, que não só a alta cultura, mas também a cultura popular, né? A gente merece voltar, né? Ao que nossos avós, não sei, nossos antepassados nos ensinavam, né? E, enfim, agradeço ao Diogo também pela apresentação, por também aceitar, né, o projeto Disco, e é isso, pessoal, boa noite, obrigada por terem nos prestigiado. Obrigado, boa noite e até lá. Boa noite.